A notícia negativa é o Pedro, né? É triste a gente dizer isso, a gente vai falar sobre o assunto, mas o Pedro ontem foi para o hospital, direto do Maracanã, né, para realizar exames. Era nítido que ele tinha uma lesão razoavelmente grave no braço, quando ele estava dentro de campo, e aí foi detectada uma fratura no antebraço. Ou seja, muito provavelmente, eu não digo com certeza porque eu ainda não li isso, mas certamente o Pedro nem deve viajar para a Argentina. E numa volta por cima, é muita sacanagem isso, cara. O cara ficou 7 meses parado, teve uma cirurgia grande no joelho, uma lesão grave no joelho, era para voltar em 9 meses, se dedicou, voltou em 7. Aí teve toda aquela crise com o Felipe Luiz, cobrando do Pedro. Quando o cara começa a emplacar, quando o cara começa a ser decisivo novamente, quando o nome dele volta a ser falado na seleção brasileira, nos bastidores da seleção brasileira, o Pedro sofre mais uma lesão. Vamos torcer para que não sejam muitos meses parado, mas provavelmente um desfalque seríssimo do Flamengo para o jogo de domingo pelo Campeonato Brasileiro, para o jogo de volta na Argentina e provavelmente por alguns meses aí por causa dessa fratura. O Pedro vai ser reavaliado hoje, está sendo reavaliado. O Flamengo já constatou que a lesão, pelo menos assim, eu como leigo entendi que não é tão preocupante pelo fato que eles colocaram aqui, sem desvio de ulna. Pelo que eu pesquisei aqui, né, significa que a lesão ele não ficou com o osso fragmentado, né, esfarelado, algo parecido. Foi o que eu entendi. Estou até procurando ver um médico aqui para tentar entender melhor a situação. Mas o que vai acontecer agora? O Flamengo vai ver quais são as possibilidades a partir de um determinado momento para, quem sabe, ele poder jogar com uma imobilização, e isso vai depender muito também da confiança do jogador. Não para agora, mas para tentar reduzir ao máximo a inatividade do seu centroavante. Mas é muito cedo para falar sobre isso, né? Mas o Flamengo vai tentar essa informação que eu apurei há pouco, pela manhã, né? Reduzir ao máximo o período de inatividade do Pedro. Vai depender muito de como ele vai estar se sentindo, seguro ou não, e também da cicatrização, da consolidação da fratura e de uma tala, uma proteção que ele possa utilizar no jogo de futebol e que dê a ele alguma segurança. Isso a gente vai saber nos próximos dias, mas a priori, sábado fora, claro, contra o Fortaleza, e também contra o Racing, muito pouco provável que ele possa estar em campo no jogo de volta. Mas se o Flamengo passar até a final da Libertadores, caso o Flamengo se classifique, evidentemente, né? Acredito que dê tempo, porque aí falta mais de um mês, né? Falta 1 mês e 1 semana aproximadamente, né? 5 semanas, né? Praticamente. Então, haveria tempo aí para que ele possa se recuperar para jogar a final da Libertadores a priori em Lima, né? Não se sabe se vai ficar por lá. Mauro César Pereira, qual é o tamanho, o peso da perda do Pedro num momento como esse? Porque a gente fala de um Flamengo que hoje não tem, né, um grande substituto para o Pedro. Bruno Henrique é um jogador de jogo grande, então provavelmente vai ser ele, mas não vive a sua melhor fase, né? E não tem um camisa 9. Pode ser que o Felipe Luiz ele mude até a estrutura do time sem um 9, já que ele tem Carrascal, ele tem Lino, ele tem Luiz Araújo, ele tem Plata, ou você acha que ele vai optar pelo Bruno Henrique de 9, e falando também do peso da perda do Pedro, Mauro? O peso é enorme, né? Ele está numa ótima fase. Ontem não foi nenhum grande jogo, em parte até por conta dessa lesão, né? Ele ficou em campo mesmo depois do braço machucado, não se sabia ainda que havia fraturado. Mas jogou muito bem contra o Botafogo e contra o Palmeiras. E o Bruno Henrique não sabia, evidentemente, da gravidade da lesão do companheiro, mas ainda disse na zona mista saindo do estádio que não quer jogar mais como centroavante, como 9. Se for assim, o Alacian e Juninho vão ter que ser utilizados em algum momento, né? Pelo Felipe Luiz. Vai fazer muita falta, agora a questão é tentar recuperar o quanto antes o centroavante, né? O Pedro já teve aquela lesão grave no joelho, agora teve essa infelicidade. Não sabemos ainda qual vai ser a previsão de volta, mas pelo menos o Flamengo tem uma vantagem para o jogo de volta, né? Tem uma vantagem, eu acho que mesmo sem o Pedro, o Flamengo tem uma condição muito boa para conseguir a classificação. E o mais importante é que, se perder o Pedro, está ganhando cada vez mais o Carrascal como uma opção até surpreendente, né? Eu também questionei muito, porque o Carrascal nunca tinha sido negociado nas transações que envolveram as suas trocas de clube por mais de 6 milhões de euros. De repente, 6, 7 milhões.
foi comprado por 12, por que tamanha valorização? O que me falaram na época foi que o Flamengo observou o jogador e que viu uma grande evolução, uma participação maior do jogo sem a bola. De fato, ele agora rouba a bola, enquanto o Botafogo, o gol do Plata, ele ganhou na disputa, tomou a bola do Cuiabano e cruzou na cabeça do equatoriano. O terceiro gol do Flamengo naquela oportunidade, há 8 dias. Ontem aconteceram também jogadas em que ele recuperou a bola no campo de ataque. Ele está realmente sendo um jogador bem mais participativo do que nos tempos lá do River Plate, há alguns anos, quando o conhecemos aqui da América do Sul. Então, até agora ele vem justificando de fato o investimento. Não foi barato, 12 milhões de euros, mas um jogador decisivo até, né? Marcou já gol em clássico contra o Vasco, já tem algumas assistências, e ontem ele deu o passe e Bruno Henrique perdeu. Na sequência ele fez o gol e jogou muito bem, em diferentes funções, né? Por dentro, pela esquerda, até pela direita apareceu em alguns momentos da partida. Então acho que o Flamengo ganhou aí cada vez mais um jogador de perfil decisivo, né? E o Samuel Lino que entrou bem no jogo também, um jogador que tem que ser meio que, não digo recuperado, está muito pouco tempo no clube, mas recuperar a confiança, né? Eu ontem acho que foi boa a entrada dele no time, isso pode ser interessante para o Felipe, que já no sábado certamente vai colocar um time bem diferente contra o Fortaleza, porque ele tem que evitar o desgaste dos jogadores-chave para tê-los em condições na próxima quarta. O Jorginho ontem, por exemplo, não jogou tão bem. Talvez o Jorginho precise aí de um descanso, mas ele pode ter o Saúl, De La Cruz, outros atletas para enfrentar o Fortaleza, pensando no jogo da quarta-feira que vem contra o Racing na Argentina. E você acha que muda a estrutura do time, Mauro? Ou não? Ele vai de um 9? Eu não sei, realmente eu não sei. Vai depender dos treinamentos que vai acontecer durante a semana, né? Eu acho que ele tem que olhar agora para o Aleciano e para o Juninho, que são as opções que ele tem. Se o Bruno Henrique não vai jogar de centroavante, o Bruno Henrique também não está merecendo ter oportunidades ali, porque ele não está conseguindo render. Então ele tem que olhar para os outros jogadores. Se ele quiser jogar com um 9, vai ter que colocar o Aleciano, que não é exatamente o 9, mas pode fazer a função, ou o Juninho, que foi contratado para isso, e nem relacionado está sendo. No sábado talvez seja a oportunidade do Juninho jogar alguns minutos e ver se ele pode ser útil. Não é possível que não possa ser útil em nenhum momento. Então, que avaliação foi essa? Aliás, esse cara fez um gol importante contra o Táchira na primeira fase, primeira vitória do Flamengo na competição, venceu fora de casa, o que não acontecia desde aqueles 4-0 sobre o Vélez de 2022, e fez um gol também do título do Carioca, né? Um gol importante, que no final foi um gol que valeu a conquista na final com o Fluminense. Mas agora ele nem tem sido relacionado. Mas tem que olhar para o jogador. É o que o Flamengo tem ali. Não é o Pedro, obviamente, é outra característica, mas é o que o Flamengo tem ali para tentar compor essa função ali de atacante, de comandante de ataque. O doutor Gustavo Asmar já está com a gente, né, aqui, para falar sobre essa fratura do Pedro. E aí agora eu já vou agilizar, já vou fazer a primeira pergunta, né? Ele que é meu irmão, ortopedista especializado em medicina esportiva. Bom, Gu, essa situação do Pedro, né? Ele teve a fratura no braço, no antebraço. Muita gente acha, por ser no braço dá para jogar, imobiliza o braço e joga. Dá para o Pedro enfrentar o Racing no jogo de volta ou não? Até porque é um jogo muito pegado, precisa de mobilidade, o braço vai estar imobilizado, tem muita trombada. E outra, quanto tempo de recuperação uma lesão como essa, já que o Pedro ficou 7 meses parado aí por causa de uma lesão seríssima no joelho e agora mais essa fratura agora no braço. Boa tarde, mais uma vez aqui no programa falando do Pedro, né? Dessa vez uma lesão bem atípica no futebol, principalmente pelo mecanismo de trauma. Pelo que a gente está lendo, né? Eu até falei com o Mauro antes do programa, parece ser uma fratura da una, né? Que é esse osso aqui do antebraço, dessa parte lateral. E ela na ortopedia é chamada de lesão em cacetete. Por quê? Porque ela é bem característica de quando você vai se defender o rosto, né, da polícia, você toma um cacetete nessa região. E no lance do Pedro, a gente vê que o braço dele é esmagado entre o tronco dele e o zagueiro argentino. Eu estava no estádio ontem, não vi com precisão o lance. Depois que o Mauro falou comigo, eu fui ver o lance aqui na internet para entender. O braço dele foi esmagado entre o dele e o do defensor do Racing. Diante disso, se ele tem uma fratura e não vai ser cirúrgica, provavelmente é uma fratura sem desvio. Mas o antebraço dele tem que ser imobilizado para evitar que tenha o desvio dessa fratura. E a partir do momento que você usa uma órtese, né, uma tala, essa órtese tem que ser rígida.
E na literatura, a gente tem que mobilizar qualquer pessoa em torno de 4 a 6 semanas. A gente vai acompanhando semanalmente o grau de consolidação e de desvio dessa fratura. Então, pensando na segurança dele e de outros atletas, ele tendo que usar uma órtese rígida, né, por mais que tenha evolução dos materiais leves, talvez, se ele tiver realmente essa fratura completa, ele vai ter que ficar imobilizado pelo menos 4 semanas. Então, eu não vejo nele uma possibilidade de jogar antes de 4 semanas, pelo menos, tá? Seria, geralmente, na média, são 4 a 8 semanas. 6 a 8 semanas, desculpa. Então, se for uma fratura incompleta, sem desvio, ele vai ficar imobilizado cerca de 4 semanas. Tá, mas por ser no braço, um jogo importantíssimo, dá para ir no sacrifício ou atrapalha muito? A questão é que ele tem que ficar imobilizado. Quem vai se responsabilizar de botar ele sem uma imobilização? Você está fazendo um erro médico, entendeu? Então, assim, não vejo ninguém se responsabilizando do Pedro entrar em campo sem uma tala com risco de desviar uma fratura, entendeu? Não vejo isso, não. A não ser que ele tenha uma fratura que seja incompleta, enfim, mas pelo que eu li, depois que o Mauro falou comigo, né, que de manhã hoje eu tô com a ressaca do jogo, vi muito pouco da lesão, fui ver o lance, se for fratura mesmo, pelo menos 4 semanas fora. Mauro, Flávio, Raí, tem alguma pergunta? Eu quero fazer uma pergunta ao doutor Gustavo. Doutor, existe algum tipo de equipamento que possa fazer com que o jogador atue, que seja regularizado, que dê proteção, a proteção devida ao atleta, como o senhor colocou bem claramente, né? Aí o lado médico, e ao mesmo tempo ele possa atuar sem que isso signifique um risco para os outros competidores, ou não existe esse tipo de equipamento na atualidade? Existem hoje em dia umas órteses, né, 3Ds que chamam, que faz no molde do atleta, que é de um plástico rígido, que pode molhar tudo, mas eu não sei se essas órteses são consideradas seguras para o atleta, porque ela tem que ser rígida, é um plástico duro mesmo. Então ele vai usar o corpo, bate no rosto do atleta. Realmente eu não sei se a arbitragem, as federações permitem essas órteses leves e que são de plásticos rígidos e sem ponta, entendeu? Que são mais arredondadas. Isso realmente eu não sei se são liberadas pelas federações. Eu nunca vi serem utilizadas em jogos, por exemplo. Mas são leves, seguras e poderia ser usada assim nesse caso do Pedro. Mauro, quer fazer alguma pergunta? Sim. Eu queria perguntar ao Gustavo, boa tarde. Tem alguma lesão parecida que a gente possa lembrar de algum outro atleta? Consegue lembrar? Não lembro de nenhum atleta com essa lesão. O mecanismo de trauma, Mauro, alguém tá mandando aqui que o Romário... Alguém tá mandando que o Romário jogou um jogo contra o Botafogo de alguma forma. Eu vi no chat, mas eu não sei. Com alguma imobilização no braço. E fez gol ainda. Mas eu também não... Ele jogou, lembro. Eu não lembro, mas eu lembro dele jogar, eu lembro desse episódio, sim, do Romário, né? Mas eu não lembro se foi fratura e, pelo que eu lembro, não era uma órtese rígida, era estilo uma órtese um pouco de neoprene, tá? Pelo que eu lembro do jogo, eu lembro dessa época. Mas eu não sei então se a gente vai fratura, tentar... não lembro. É o quê? Repete. Eu não lembro se foi fratura, eu lembro do episódio do Romário jogando de tala assim. A gente vê o Gabigol usando aquelas munhequeiras que não são rígidas, que não servem para tratar a fratura, tá? A fratura tem que ser uma órtese rígida. Então eu não sei se a fratura é completa, se é uma fratura incompleta, se é só uma fissura, se vão botar uma órtese não rígida nele. Agora, se for uma fratura completa, dá na clássica, que a gente chama essa lesão em cacetete, que é clássica na ortopedia, geralmente é uma defesa de um trauma quando você bota a mão no rosto para se proteger, tá? É um mecanismo de trauma muito atípico. Eu não lembro de ter visto uma fratura de una no futebol. Bom, muito obrigado aí. Aí, ó. Tá aí, ó. Que ele fez 3 gols com uma proteção no braço, mas aí é muito leve, parece ser de borracha, né? Neoprene, exatamente, eu lembro disso. Ele fez 3 gols. Ele fez 3 gols contra o Botafogo com o braço aí imobilizado. Agradecer a galera do chat que mandou aqui.
que aí a gente tem essa lembrança, mas parece ser uma lesão mais leve, né, Gu? Ali com uma borracha no cotovelo. Não é, porque o que tem na notícia, Pedro fratura a una. A una pega toda a região aqui do antebraço, vem do punho até o cotovelo. Então a gente tem que saber, a fratura é diafisária, no meio da una, a fratura é perto do punho, perto da articulação do punho, perto da articulação do cotovelo, é completa, é transversa. Então a gente pensando no mecanismo de trauma dele, que foi um trauma direto entre o corpo dele e o corpo do zagueiro, a gente imagina um traço transverso, que é um traço reto no meio da una, entendeu? Então, nesse caso, seria uma fratura clássica em cacetete para ser imobilizada pelo menos por 4 semanas com uma órtese rígida. E aí, só para fechar, eu quero saber se o Raí também tem alguma pergunta. Se o jogador decidir, quero ir para o jogo com uma proteção básica, se piorar um pouquinho, piorou. O médico pode ou não? Pela ética médica, não, você não pode jogar e pronto. Porque o Pedro pode dizer, eu consigo jogar assim. Enfaixa aí, bota uma borracha, bota alguma coisa, protege o máximo que puder e eu vou pro jogo. O jogador pode, os médicos autorizariam ou não? Não, o médico não autorizaria. Assim, se tem essa fratura com risco para atleta, o médico não autoriza. Tá? Agora, vai de uma forma ele se responsabilizar. Eu não acredito que o clube permitiria isso, entendeu? Porque você está entrando até em questões de processo trabalhista, você botar um jogador com fratura para jogar sabendo, entendeu? Tá bom, mas é semifinal de Libertadores. O que eu te pergunto é, ele consegue jogar ou a dor não deixa? Ou não, deixa, dá para jogar? Não, dá para jogar. Se for uma fratura estável, ele só vai sentir dor apoiando o corpo. Então você não usa o braço, você não usa o corpo. Porque a questão do Pedro é que ele vai usar o braço para proteger a bola, entendeu? Eu já acho que entra numa questão um pouco de romantismo, final de Libertadores. Uma coisa é uma lesão ligamentar de tornozelo como a do Léo Ortiz. Você bota uma atadura de crepom, imobiliza o tornozelo e vai pro jogo, entendeu? Faz a medicação. É diferente de uma fratura. Uma fratura batendo ali, aquilo vai doendo, pode ficar instável, pode desviar, pode precisar de cirurgia, entendeu? Se for uma fratura completa, sem desvio que eu tô falando, eu não sei o grau da lesão. Agora, se for uma fratura incompleta, que a fratura esteja estável, ele pode tentar ir para o jogo, depende muito da fratura dele. Raizinho, tem alguma pergunta? Sim, eu queria... Só me perdoa. Claro, Flávio. Porque eu estou ouvindo o doutor falar, eu estou lendo aqui o que o Flamengo publicou, o laudo apontou fratura sem desvio da ulna. Não sei se isso muda aquilo que o doutor falou. Desculpa, Raí. Não, era exatamente essa situação que eu ia pegar para perguntar se tem a possibilidade, então, de nos próximos dias, né, diante desse diagnóstico que a gente não tem completo ainda do clube, acontecer de regredir o caso e ele ter a oportunidade de jogar, ou antes desse período também de 30 dias. Não, regredir não. O que tem a questão é a fratura, que o osso é como se ele fosse um cano. Você tem 2 corticais, uma aqui e a medular no meio. Se você tem uma fratura incompleta, ela pegou só uma cortical. Então, uma fratura incompleta sem desvio. Isso a gente pode antecipar o retorno. Agora, se for uma fratura completa sem desvio, qualquer trauma, qualquer coisa pode desviar, gerar dor, gerar instabilidade. Então, eu não vejo ninguém liberando um atleta para jogar com uma fratura, entendeu? A não ser que você tenha uma órtese rígida que seja liberada pela Conmebol para ser utilizada no jogo. Aí ele poderia jogar com uma órtese rígida. Só que não dá para ser uma órtese de neoprene. Então, se ele usa isso para proteção, usar em relação a bater no rosto de um zagueiro, será que vai permitir? Não vai permitir? Entendeu? Essa regulamentação da Conmebol em relação à órtese que eu não sei, tá? Nunca li. Eu acho que, claro, então é muito complicado o Pedro jogar, mas se fosse o Pedro, eu perguntava para os médicos, posso jogar com a proteção? Posso tentar? Porque é uma lesão que ela não se agrava, certo? Ela não vai se agravar, ou não? Ela pode desviar e virar cirúrgica. Então realmente entendeu? Não dá. Eu acho muito difícil se for uma fratura completa. Agora, se permitem uma órtese rígida,
para ele utilizar no jogo, aí ele tem grande chance de ir pro jogo, porque ele vai ficar sem dor com ela estabilizado. Ou seja, se permitirem que seja quase que um gesso, né? Não é gesso, mas é uma prótese rígida, ele pode jogar. É um plástico bem duro mesmo, não é o gesso não. Ele tem o papel de gesso, é o substituto do gesso, é uma evolução que a gente tem. Pode molhar, pode tomar banho, a gente usa muito hoje isso nos nossos pacientes. Só que ela é rígida, então eu não sei se a Conmebol vai permitir dele usar isso. Vamos supor, o Pedro usa o corpo, bate isso no rosto de um zagueiro, entendeu? Eu não sei se vai ser permitido pela Conmebol essa utilização. Isso realmente eu não sei. Bom, a gente quer agradecer aí a participação do Dr. Gustavo Asmar, ortopedista especializado em medicina esportiva. Para mim, Gu, meu irmão, tamo junto sempre. Manda um beijo pro Lipe, pra Luli, pro Pedrinho, pra Flávia. Tamo junto, beijo. Beijo e saudações rubro-negras. Vamos voltar de lá classificado na final e lembrando superstição, né? 2019, Diego Ribas teve uma fratura e o Gerson decolou na Libertadores. Então o Plata vai entrar e vamos ganhar essa Libertadores. É um fanfarrão, entra como doutor e sai falando que vamos, saudações rubro-negras. Tamo junto. Beijo, Gu, obrigado. Bom, então aí, ó, o doutor Gustavo Asmar. Ninguém na imprensa brasileira conhece melhor o Racing do que você. É torcedor do Racing, vai aos jogos na Argentina, acompanha tudo. O que esperar, Mauro, do clima que vai receber o Flamengo lá na Argentina? E lembrando que o treinador do Racing disse na coletiva: nosso sonho está vivo, apesar de enfrentarmos uma seleção de ir para Lima. Na verdade, sonho não. Nós vamos para Lima, disse aí o treinador do Racing, Mauro. Isso é normal, né? Faz parte do discurso dele, motivacional. Ele é um técnico meio assim, a moda antiga, um cara que tem essa pegada muito mais motivacional do que tática, do que estratégica, né? Ele não é exatamente o treinador dos mais estratégicos, dos mais cerebrais, né? Ele tem até métodos de trabalho bem simples, mas ele tem esse perfil motivador que tem funcionado. Especialmente nas competições internacionais e mata-mata. Eu sempre tenho dito que não dá para comparar de jeito nenhum os jogos, usar como referência, né, os jogos do Campeonato Argentino para fazer uma projeção do que acontece na Libertadores, como acontecia no ano passado na Sul-Americana e foi na Recopa diante do Botafogo. O time se mobiliza, o time divide todas as bolas, acredita em todas, luta até o final, muita concentração, o time não comete muitos erros, erra muito pouco. Por quê? Porque joga concentrado, sabe que é uma oportunidade talvez única na vida desses jogadores de chegar a uma final e de recolocar um time grande da América do Sul numa final de Libertadores depois de tanto tempo. Então, o que o Flamengo vai encontrar é um time que vai de novo pressionar a saída de bola no começo, um time chuta-chuta, que lá vai chutar muito mais contra o gol do Flamengo, vai finalizar mais. Ele não tem ali o companheiro de ataque do Maravilha Martins, que é o Salas, que foi para o River Plate. Isso está fazendo falta também para o Racing, né? Ele vai ter que encontrar ali uma outra parceria. Contratou o Vergara para ser meio que esse jogador, mas não funcionou. Talvez em casa ele busque uma escalação com um jogador como o Vergara, talvez para fazer uma parceria, ou dois centroavantes escalando o Balboa, para dar mais presença diária ao Racing diante do Flamengo. Então, acredito que nesse jogo de volta o Flamengo vai ser mais atacado, mais agredido, mas também vai encontrar mais espaço, especialmente atrás da última linha de zagueiros do Racing. O Flamengo tem feito muito bem o uso desse espaço, foi assim contra o Palmeiras, por exemplo. Ontem o Racing atacou, pressionou na primeira parte da etapa inicial, depois não. Depois ele se defendeu, se fechou e estava satisfeito com 0-0. Até foi muito impactante para os argentinos a forma como a derrota aconteceu, porque foi aos 43 minutos do segundo tempo o gol. Teve gol anulado, chances ali claras, o goleiro Cambeses fazendo defesas sensacionais. E, de repente, no final, o Flamengo fez um gol até com uma dose de sorte, né? Porque a bola bateu no Rojo e acabou morrendo no lançamento no fundo do gol, depois que o Bruno Henrique perdeu o cara a cara com o Cambeses, que é goleiro hoje da seleção da Argentina, reserva do Dibu Martins. Foi convocado na última data FIFA e jogou contra o Porto Rico. Então, a gente vai ver um Racing mais agressivo, mas também mais vulnerável. Aí vejamos se o Flamengo vai saber aproveitar esses espaços para tentar, quem sabe, fazer um gol e aí aumentar a sua vantagem. O que não pode acontecer do ponto de vista rubro-negro é jogar
da maneira que atuou lá em La Plata, que foi vergonhoso. Um time que parecia que estava jogando um amistoso ou um jogo fácil do Campeonato Carioca. E da arquibancada, Mauro? O que esperar? Você acha que pode ser o maior caldeirão que o Flamengo vai jogar aí nos últimos anos em Libertadores ou é semelhante a outros times argentinos? O Flamengo nos últimos anos, esse caldeirão, acho que vai ser parecido com o que foi contra o Olímpia. Eu acho que vai ser isso. Parecido com o que foi no Defensor del Chaco. Lá no Uruguai, Montevideo, nem achei que a torcida do Peñarol fez essa pressão toda, não. Mas a do Olímpia fez. Eu acho que vai ser algo semelhante. A torcida mobilizada, aguerrida, muita festa, muito apoio, o dia inteiro, aquela coisa que vai crescendo, o pessoal empolgado com o jogo, recepção do ônibus. Enfim, acho que vai ser parecido com o Olímpia. Os jogadores que foram ao Paraguai há 2 anos, é só eles lembrarem o papelão que eles fizeram e o que eles viram em torno do campo. Foi espetacular o que a torcida paraguaia fez naquela ocasião. Eu imagino que vai ser algo bem parecido. Mas é claro que depende muito do que acontece em campo, né? O Flamengo, na ocasião, venceu por 1-0 também, fez um gol, estava 2-0, aí tomou um gol, o Olímpia voltou para o jogo, o Flamengo não teve equilíbrio nenhum. Aí tomou o segundo e o terceiro, rapidamente até esses outros 2. Eu acho que dessa vez o Flamengo vai ter que demonstrar mais calma, controle do jogo, ter a bola, tirar a velocidade e usar os espaços que vão ser bem maiores atrás da última linha de zagueiros do time do Racing. Bom, antes de mais nada, eu acho que o Flamengo é um time rodado o suficiente para encarar esse tipo de coisa. A pressão pega e tal, você entra um pouco antes, no aquecimento, toma vai, xinga e tal. Na hora que a bola rola, esse tipo de jogador, eu entendo que está rodado bastante para não ter problema. Jorginho, Saúl, Bruno Henrique, se o Pedro jogar, tem jogadores que estão acostumados com isso. Todos estão, né? Arrascaeta, o goleiro Rossi, que jogava na Argentina, enfim. Eu acho que dá pro Flamengo encarar. O jogo vai ser pegado porque o time do Racing vai precisar fazer o resultado, vai pressionar. É natural que isso aconteça, o Mauro até citou, ele fez algo fora do comum ontem, quando ele pressiona o time do Flamengo no começo da partida, o que não é normal quando ele joga fora, mas em casa ele faz. E ontem o Racing suportou bem a pressão no Maracanã. Então eu entendo que vai ser um jogo muito pegado, muito duro, mas o Flamengo tem jogadores com rodagem suficiente para não se intimidar, né? Os torcedores vão gritar, vão berrar, vão honrar e tal, mas a bola, né? Bola, tem que ter bola. Na hora da bola é que nós vamos ver quem segura a onda. Então, os jogadores do Flamengo têm vivência, rodagem suficiente para encarar, não vou dizer com tranquilidade, porque é uma pressão, mas não é isso que vai mudar o resultado do jogo, no meu modo de entender, não. O Flamengo jogar tudo que ele pode jogar, ele tem condição de sair classificado.